Já iniciei aqui a gravação do encontro, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente já iniciar. Prontinho. Tela compartilhando. Vou apresentar primeiro o template PDCA, certo? Então, quando vocês acessarem o portal de vocês e vocês tiverem uma disciplina com o nome Projeto de Extensão, conforme está aí, né? Vocês vão ter que acessar esse documento, chamado Template PDCA. Muito aluno diz, Matheus, tem uma disciplina lá que não tem nada, eu não tenho nenhuma atividade para eu fazer, só tem um portfólio que eu tenho que enviar, um trabalho escrito. Mas eu não sei como é que eu tenho que fazer. Como é que você vai saber? Acessando o template PDCA. Esse documento ele vai estar lá na atividade de nome portfólio, nos arquivos. Então, você vai ter a atividade do portfólio e vai ter uns arquivozinhos, uns nomes. Manual de atividades extensionistas, relatório final, termo e o template PDCA, que vai ser o documento condutor. Nesse documento chamado template PDCA, é onde vocês vão ter o tema geral, qual é os locais que vocês podem aplicar o projeto, qual é o seu curso, né? Qual é a finalidade dessa atividade, quais são as competências que a faculdade deseja que você desenvolva com esse trabalho, certo? Então, dentro do template PDCA é onde vocês vão ter todas as informações para iniciar a construção aí do seu projeto, tá bom? Então, vamos ler como é que aparece aí o template PDCA, né? Todo mundo vai ter a mesma estrutura. Como assim, Matheus, a mesma estrutura? Todos vocês vão ter os mesmos itens para responder ou para ter acesso à informação. A única coisa que vai mudar é o conteúdo de cada um, que vai ser de acordo com o seu curso específico, certo? Hoje eu vou trazer um exemplo aqui de engenharia de software, que é um curso que a gente tem, né, de 7 semestres bacharelado EAD. Quais são os itens que é fixo, que todo template PDCA vai ter? Você vai ter sempre o local para o nome do aluno, curso, componente curricular, programa de extensão, finalidade e motivação, competências, perfil do egresso, soft skills, que são equivalente ao português, né, de competências socioemocionais, objetivos de aprendizagem, conteúdos e indicações bibliográficas. Então, esses itens que tem aqui, todos vocês vão ter. O que é que vai mudar? Que no curso de engenharia de software, por exemplo, as competências são essas, né? Analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software, identificar novas oportunidades de negócio, desenvolver soluções. No de pedagogia, vai ter outras coisas aqui no conteúdo das competências. Vai ter outra coisa no conteúdo do perfil do egresso, né? Vai ter outra coisa no finalidade e motivação. Mas esses tópicos, todos vocês vão ter. E aí eu vou explicar o que é que cada um desses tópicos apresenta, tá? Esse documento do template PDCA, ele sempre vai estar disponível para vocês em Word, em documento Word que você consegue editar, né? O documento Word é um documento que você consegue escrever nele, né? Você consegue colocar ali suas palavras, certo? Então, você vai ter o local para colocar seu nome no template PDCA e já vai vir algumas coisas preenchidas, como curso. Aí aqui vai estar o seu curso. Se você faz criminologia, vai estar aqui, criminologia bacharelado. Se faz pedagogia, fisioterapia e assim por diante, vai estar o nome do seu curso aí. Componente curricular é a disciplina. Então, qual era essa disciplina aqui? Já era projeto de extensão 2 de engenharia de software. Isso significa que o aluno já tinha feito um projeto de extensão no semestre e depois ele teve outro projeto de extensão em outro semestre, que foi o 2, certo? Programa de extensão. O que é o programa de extensão? É a temática geral, é o eixo temático, certo? Nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou trazendo, o eixo temático seria inovação e empreendedorismo. Então, o projeto dele vai ter que desenvolver aí alguma coisa relacionada à inovação tecnológica ou ao empreendedorismo, certo? Em finalidade e motivação,
vocês têm duas informações. Primeiro, você vai ter uma explicação do porquê, né, que esse tema foi escolhido, o programa de inovação e empreendedorismo, aí vai ter uma justificativa da faculdade. E no segundo momento, você vai ver, né, quais são os lugares que o projeto de extensão pode ser realizado ou idealizado para ser aplicado naquele lugar. Nesse exemplo aqui era estabelecimentos comerciais, associação comercial e industrial, associação comunitária, serviços públicos, entre outros grupos, certo? Então, veja, aqui em finalidade e motivação, quando você chegar nessa etapa, você já vai ter duas informações muito claras. Você já vai saber seu tema no programa de extensão e já vai saber quais são os locais ou os meios, né, que você vai poder aplicar ali o seu trabalho ou idealizar o seu trabalho para aquele ambiente, né, para uma escola, para uma indústria, enfim. Nas competências é onde vocês vão entender o que é que a faculdade quer que você desenvolva no seu crescimento, né, educacional, realizando esse trabalho escrito. Então, nesse caso aqui, o aluno, né, eu já li algum exemplo, eu vou ler de novo, o exemplo da segunda competência, que é analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de software. Então, esse trabalho aqui, ele tem como competência, ou seja, ele tem como um tópico a ser desenvolvido, o aluno relacionar, né, analisar, criar, desenvolver, modelar desenvolvimento de software, né, aplicativos, sistemas, enfim. Então, nas competências, é onde você vai entender mais ou menos o que é que a faculdade quer que você faça nesse tema, certo? Então, você já vai saber seu tema, já vai saber onde você pode aplicar e o que é que a faculdade quer que você aprenda enquanto aluno, né, que você aplique enquanto aluno no seu trabalho, tá bom? Chegou nesse momento, você já tem bastante informação, né? Para quem não tinha nenhum passo a passo a seguir, você já sabe tema, locais onde pode aplicar e o que você precisa deixar claro, né, deixar implícito ali no seu trabalho. No perfil do egresso, é um local que eu sempre gosto de dizer muito, né? Quem está comigo desde o semestre passado e dos semestres anteriores sabe. Esse perfil do egresso eu acho muito importante para o aluno da graduação entender qual é o profissional que você vai entregar para a sociedade, né? Então, você que faz o curso de pedagogia, qual é o seu perfil? Qual é o perfil do profissional de pedagogia em desenvolvimento, né? O estudante de pedagogia. Qual é o perfil do estudante de recursos humanos? Qual é o perfil do estudante de investigação e perícia criminal, certo? Então, é aqui, nesse momento, que vocês vão se encontrar enquanto estudantes, tá bom? Então, ele vai trazer aqui várias coisas, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo, certo? Para vocês terem uma noção do que é que aparece no perfil do egresso. Nesse caso aqui, era engenharia de software, né? No bacharelado em engenharia de software, o perfil do egresso visa uma formação profissional atualizado, criativo e atento às novas tendências e tecnologias. A atuação frente ao programa de inovação e empreendedorismo demonstra as habilidades de comunicação e criatividade, planejamento e aprendizado ativo, capaz de desenvolver soluções tecnológicas dentro dos princípios éticos. Certo? Então, aqui você já tem uma noção bem situada, né, do perfil do egresso em relação ao projeto de extensão. E aí você já consegue, né, se situar mais em quem é você e o que é que você vai ter que desenvolver. Depois do perfil do egresso, você vai ter as soft skills. O que são as soft skills? Em português, significa competências socioemocionais. São aquelas competências que a instituição quer que você desenvolva do seu pessoal. Então, sempre vão ser coisas que vêm de você, da sua personalidade, do seu caráter, do seu traço interpessoal, né? Da sua habilidade comunicativa, de liderança e etc. Nesse caso aqui, né, a gente teve criatividade e inovação, planejamento e organização e aprendizado ativo. Veja, são 3 coisas que são inerentes ao ser humano, né? Então, precisa que saia de você, né? Por isso que são competências socioemocionais, para que você tenha criatividade, para que você seja inovado, para que você tenha planejamento,
organização e tenha um aprendizado ativo, ou seja, procure a informação e aprenda com base na sua dedicação, certo? Então, nessa parte das soft skills, vai estar apresentando aí essas habilidades que a instituição espera que você entregue, né? Que a instituição espera que você consiga deixar claro também no seu trabalho, né? Que você foi criativo, que você teve planejamento, né? Que você buscou informação, tá bom? Então, nas soft skills é isso que vai estar discriminado. As soft skills são diferentes daquelas competências que a gente viu aqui em cima, né? Essas competências aqui estão relacionadas aos conteúdos do curso de vocês, né? Está relacionado aos conteúdos teóricos que vocês estudaram na graduação. Já as soft skills, como eu disse, são as competências pessoais, são coisas suas, né? São traços do humano, do ser humano, que você vai ter que desenvolver. Então, não tem relação específica com nenhum tipo de conteúdo, diferentemente daquelas competências que a gente viu agora há pouco. Tá? Eu gosto sempre de mostrar essa diferença para vocês saberem que são coisas diferentes, né? A competências é relacionada ao conteúdo que você já estudou e as soft skills são as competências socioemocionais que são do ser humano, tá? São coisas que vai sair de você, que vai depender única e exclusivamente do seu desempenho, certo? Logo depois, a gente vai ter os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem vai ter uma justificativa, né? A gente teve lá a explicação na finalidade e motivação do porquê esse projeto de extensão vai ser de inovação e empreendedorismo, por exemplo. E aqui nos objetivos de aprendizagem, a gente tem uma justificativa, certo? De verdade aí do que é o trabalho e de como vocês vão precisar desenvolver. Eu vou ler, porque é curtinho, vai dar para a gente ler aqui, para vocês terem uma noção. Sempre vai ter essa estrutura, só que relacionada ao seu curso, tá? Então, a extensão universitária vinculada ao programa de inovação e empreendedorismo do bacharelado em engenharia de software, tem como objetivo proporcionar a aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação em soluções inovadoras que permitam realizar atividades profissionais empreendedoras por meio de soluções computacionais que oportunizem o desenvolvimento comercial e econômico da região. Então, veja, traz realmente uma justificativa, né? Traz uma justificativa e um norte. Então, esse é o objetivo do nosso desenvolvimento. O projeto vai ser nesse tema, porque a gente quer, né? A gente almeja isso do seu trabalho, tá bom? Depois, quase por último e jamais menos importante, a gente vai ter os conteúdos. O que são os conteúdos? Conteúdos são temáticas, né, do seu curso que você pode abordar, que você pode utilizar para aplicar dentro do seu trabalho, né? Então, você não vai fazer esse trabalho do zero sem nenhum embasamento teórico, né? Sem nenhuma referência teórica de estudo. Então, aqui tem indicações de tópicos que você pode utilizar para desenvolver o seu trabalho. Você pode fazer um trabalho pensando em interação do homem e computador, nesse exemplo aqui, né? Em inteligência artificial, pensando em banco de dados, né? Pensando em fundamentos e técnicas de programação, porque o curso desse aluno é engenharia de software. Então, vai ter os conteúdos de engenharia de software que ele pode aplicar. Pode ir lá pesquisar, beber da fonte, para ter embasamento teórico e desenvolver o trabalho dele, tá bom? Por último, e não menos importante, tem as indicações bibliográficas. O que são as indicações bibliográficas? É as referências desses conteúdos que a faculdade já indicou para você acessar. Os locais onde vocês vão encontrar essas informações, né? Aqui a gente vai ter 3 livros. Vai ter o primeiro livro aqui, ó, que é o livro Algoritmos, Lógica para o Desenvolvimento de Programação de Computadores. A gente vai ter o livro Estrutura de Dados e a gente vai ter o livro Programação em Banco de Dados, que é justamente os livros, né, as obras que você pode ter acesso a esses conteúdos que ele indicou aqui para você poder estudar na hora de desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá recapitular antes da gente ir para os finalmente. No template PDCA, a gente tem a informação do nome do curso,
a gente tem a disciplina que está sendo cursada, que é o componente curricular, a gente tem a temática geral no item programa de extensão, a gente tem a finalidade e motivação, que vai trazer ali, né, uma explicação do porquê que esse tema, inovação e empreendedorismo, nesse caso, foi escolhido, e indicação de locais aonde o aluno pode desenvolver o trabalho dele, hipotético ou presencialmente. Tem as competências, que são relacionadas aos conteúdos, né, relacionados ao seu profissional, não ao pessoal. O perfil do egresso, que é onde vai estar aí justificando, né, quem é o aluno do curso que vocês estão fazendo no desenvolvimento desse trabalho, né, qual é a postura que vocês têm que ter, como é que vocês têm que desenvolver o trabalho, né, o que é que se espera do aluno no desenvolvimento desse trabalho, para que vocês tenham uma noção da expectativa que a faculdade tem em relação ao seu desempenho. As soft skills, que são as competências pessoais suas, os objetivos de aprendizagem, né, que é aquela justificativa final com a descrição de o que é que o objetivo do projeto, né, o que é que a gente quer que você alcance. E os conteúdos, que são os itens do seu curso que você vai precisar estudar, pode estudar todos ou alguns, né, para desenvolver o seu trabalho, certo? Por último, as indicações que a gente já viu que é somente para que vocês possam pesquisar e encontrar na internet esses livros para vocês acessarem, tá? Visto isso, vocês já sabem várias coisas, né? Vocês já sabem tema, locais onde pode aplicar, vocês já sabem qual é as competências que vocês têm que desenvolver, o que é que vai ter de pessoal seu aparecendo, que são as soft skills, já sabe qual é o objetivo geral desse trabalho, qual é o perfil do estudante do curso que você está fazendo no desenvolvimento desse trabalho e os conteúdos que você pode abordar, tá? Então, você já tem bastante informação aí nessa parte inicial do template PDCA. Agora, a gente vai para os finalmente, que é o passo a passo para o desenvolvimento do projeto, que começa a partir da página 3 aqui, né? Template PDCA. Já vem aqui, ó, uma indicação muito importante, a atenção nessa informação que eu vou reforçar agora. Todos os templates PDCA têm essa notificação, mas todo semestre eu tenho alunos que acabam passando por esse tipo de situação que eu vou falar agora. Então, o que é que diz logo quando você termina aí as partes que são já preenchidas pela faculdade, né? Aluno e aluna. Essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso, é um documento orientativo e não precisa ser entregue. Veja as orientações apresentadas no Manual de Atividades Extensionistas. Então, está aqui em negrito. O que é que está em negrito? Que o template PDCA não vai ser enviado. O que é que você vai enviar para ter a nota? O relatório final que a gente vai ver depois, tá? Para que serve o template PDCA? Para vocês terem a orientação para produzir o trabalho de vocês com base na metodologia PDCA. A sigla PDCA, a gente viu no último encontro o que é que significa, né? O que é que significa PDCA? É uma sigla para uma metodologia de projetos, uma metodologia de pesquisa, né, e de desenvolvimento. Cada letra dessa sigla, o P, o D, o C e o A, elas têm um significado, né? Cada letra vai ser uma etapa do desenvolvimento do projeto de vocês, certo? Então, na etapa P, o que é que vai ter? O planejamento. Na etapa D, o que é que vai ter? Né? O momento que você vai ali fazer o cronograma das suas atividades. Na etapa C, o que é que vai ter? Você vai fazer um checklist das suas atividades, né, do desenvolvimento, e vai ver se você cumpriu todos os requisitos que você mesmo desenvolveu. E na letra A é onde você vai colocar qual é a ação proposta, né? Qual é o resultado final que você tem para oferecer com o seu trabalho. No momento da ação, né, que é a letra A, é onde também você vai fazer aí a verificação se está tudo certinho, dentro das normas da ABNT, e passar a limpo o trabalho para o relatório final. E a gente vai ver essa etapa um por um agora. Etapa 1,
planejamento, a letra P do PDCA, né? Que vem do inglês plan. Nessa etapa, todos os alunos vão ter a mesma atividade, de todos os cursos, de todos os projetos de extensão, seja o 1, o 2, o 3, o 4, não importa, certo? Todos vão ter a mesma atividade como primeira atividade do planejamento, que é escolher uma das 17 metas das ODS. Matheus, o que é ODS? Né? Salvo engano, em 1999, não estou me recordando bem aqui, 193 países se reuniram junto às Nações Unidas, né, que é a ONU, e desenvolveram a Agenda 2030. O que é que significa a Agenda 2030, para quem não conhece, né? A Agenda 2030 é uma definição de 17 metas de sustentabilidade, né, de crescimento sustentável da sociedade, para que a gente alcance até 2030. Cada uma desses 17 objetivos, desculpe, tem várias metas dentro de cada um, para que a gente vá cumprindo essas metas e ficando mais próximo de entregar o nosso objetivo, né? Então, são 17 objetivos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que significa ODS, né? A sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro desses 17 objetivos, vocês vão ter metas. Então, o que é que pede o trabalho? Você vai acessar esse link aqui, ó, que aparece, certo? Deixa eu tentar copiar ele aqui. Vai abrir. Eu vou abrir, tá? Então, quando você clicar no link, vai acontecer isso aqui. Vai abrir essa tela, certo? Essa tela é a tela das Nações Unidas Brasil, né? Do nosso consulado. Aqui ele vai explicar um pouquinho justamente sobre essa situação, né? O que é as ODS, como foi que foi desenvolvida, e aqui vai ter os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. Está aqui, ó, para vocês visualizarem, as 17 metas. Dentro dessas metas, eu vou abrir uma delas para vocês verem, desculpe, gente, dos 17 objetivos. Dentro desses objetivos, vocês vão ver que tem várias metas. Cada uma dessas metas, a partir do momento que os países vão alcançando, vai ficando mais perto de entregar aí o objetivo, né? Então, quais são as metas? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, esses são os 17 objetivos, né? Esses são os 17 objetivos. Vamos olhar aqui o objetivo de... vamos ver o objetivo de educação de qualidade. Dentro do objetivo de educação de qualidade, vocês vão ter aqui, ó, várias metas, tá vendo? O objetivo de educação de qualidade é o quarto objetivo das ODS, e aí você vai ter aqui, ó, 4.1, 4.2, 4.3, até o 4.7, que vai ter o A, B e C, certo? Então, cada um desses pontos que tem aqui, que eu estou destacando para vocês, é uma meta. Então, vocês precisam clicar nesse link, escolher um objetivo e definir uma dessas metas, no mínimo uma, pode ser mais de uma, tá? Mas definir pelo menos uma para você usar como base para o seu trabalho, tá bom? Por exemplo, eu vou ler uma meta aqui mais simples, a 4.3. Até 2030, porque o nome é Agenda 2030, né? Então, até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade, certo? Então, o aluno pode escolher uma meta, e aí ele vai escolher essa meta e guardar essa meta aqui, para que ele possa relacionar o trabalho dele, certo? Eu quis mostrar aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu voltar agora lá para a nossa apresentação. Vamos voltar lá embaixo, né, onde a gente estava. Então, aqui,
Planejamento, que a gente já sabe que todos vocês vão ter que seguir o mesmo passo a passo, né? Acessar esse link que vai estar dentro do template PDCA, escolher um dos 17 objetivos e abrir um dos objetivos que você escolheu para pegar as metas que você quer listar. Pode ser uma ou mais, certo? E aí aqui tem essas informações que eu estou explicando, também está detalhado no documento, né? Compreenda a proposta da ONU, engaje-se nessa oportunidade de contribuir com metas de um organismo internacional tão importante como a ONU. Tá? Então, vai ter aí essa explicação que eu dei agora para vocês por escrito. Depois de você definir, como eu falei para vocês, o documento vai estar em Word, então vocês vão poder editar e escrever aqui qual foi a meta que você escolheu, certo? Você vai colocar aqui nesse espaço que está em branco. Logo depois de definir qual é a proposta que você vai utilizar, né? Aí você vai para o passo a passo da criação do projeto. O template PDCA, como eu disse, ele vai conduzir todo o projeto. Então, ele vai trazer perguntas para você responder, para que você tenha ideias, para que você consiga preencher. Eu vou trazer o exemplo aqui, né, do script inicial. Isso aqui seria o ideal você fazer na instituição que você vai aplicar, né? Esse aluno que eu vou trazer o exemplo, ele fez na prática. Ele foi para campo, foi para uma escola e desenvolveu um aplicativo numa escola, certo? Então, ele fez essa entrevista aqui com o local onde ele foi aplicar. Se você não vai fazer o seu projeto na prática, né, é interessante você fazer pelo menos a parte da entrevista, por quê? Para você poder identificar qual é o problema que você vai trabalhar, tá? Mas também você pode fazer essa pergunta para você. Então, não tem nada discriminado em relação a isso. Ponto 1. Quais são os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição, o local que você pensou, comunidade, convive com maior frequência, né? Aí você vai entender qual é a maior dificuldade que eu tenho aqui que eu posso trabalhar e pensar numa solução para esse problema, né? No momento do planejamento, eu sempre gosto de dizer que é o momento mais importante, porque é onde você vai fazer a parte da leitura, é onde você vai fazer a parte do estudo, é onde você vai fazer a imersão, né, que é entrar dentro do conteúdo e estudar, que é essa primeira parte aqui. Aí depois você vai, né, fazer a ideação, que vai ser aí a idealização do seu projeto, prototipação, quais são os itens que você vai fazer do seu protótipo, né, o que é que você vai utilizar, e ideias e anotações que você tiver. Então, veja, é como se fosse uma agenda para você preencher o que é que você vai fazer no seu trabalho. Essa foi a parte de planejamento. É onde você vai desenvolver o que você vai fazer. Ah, eu quero falar sobre... O meu projeto vai ser sobre comunicação dentro da escola, certo? Então, aqui você já entendeu que, nesse caso, o maior problema que o aluno encontrou foi comunicação dentro da escola. Então, ele vai pensar meios para melhorar essa comunicação. Ele vai preenchendo aqui de acordo com o que ele pensou. Finalizou a parte do planejamento aí do seu desenvolvimento, já sabe o que é que você, qual é o seu tema, você já sabe qual é a sua meta que você escolheu da ODS, você já fez aí o seu protótipo do projeto, agora você vai para o passo a passo, né? Que é a realização, o D do PDCA. Realização em português, mas em inglês significa do, de fazer, né? De desenvolver, tá bom? Então, no momento do fazer, vocês vão fazer um cronograma na realização, com as atividades que você vai desenvolver e o período que você vai utilizar em cada uma delas, né? Então, a atividade 1 vai ser estudar os conteúdos, a atividade 2 vai ser entrevistar a direção da escola, a atividade 3 vai ser ver quais são os aplicativos que eu posso utilizar, ou quais são os comandos que eu posso utilizar para criar esse aplicativo, né? Esse app que eu estou pensando em fazer. Enfim, nessa parte da realização é onde você só vai preencher. Já tem no template PDCA o modelo, que é esse aqui. E ele vai ser editável. Então, você pode utilizar esse modelo, mas preencher aqui do jeito que você quiser, né? Modificar ele do jeito que você quiser, sem nenhum problema. Até porque isso aqui não vai ser entregue, né? Vamos lembrar, o template PDCA não deve ser entregue. Você vai depois passar limpo no relatório. Fez o cronograma,
além do que você ia fazer, né, do seu planejamento para produzir o seu trabalho, você vai para a parte do check, a verificação, né? Em inglês, check, que é o C do PDCA, é a terceira etapa do seu projeto, certo? Nessa parte é a mais simples. A mais fácil de todas é o check, é a verificação. Qual é o que da questão, né, na verificação? É literalmente um checklist. Você vai listar as etapas do seu projeto que você já fez até agora e você vai só colocar sim ou não, se você já fez ou não. Fez a imersão? Sim ou não. Fez a ideação? Sim ou não. Fez a prototipação? Sim ou não. Planejamento, tá ok? Sim ou não. Realização, o cronograma, né? Foi todo cumprido? Foi todo realizado? Sim ou não. O cronograma atende à realização do projeto? O cronograma que você fez deu conta de produzir o projeto e você conseguiu entregar o projeto? Sim ou não. Verificação, que é o check, né? O cronograma atende à realização do projeto? Aqui é basicamente a mesma coisa, né? Sim ou não. O projeto atende à proposta da instituição? Supriu a necessidade da instituição? Sim ou não. Durante aí a produção do seu projeto, houve necessidade de mudança de estratégia? Sim ou não. Caso você responda sim, quais foram as mudanças e novas estratégias que você teve que desenvolver? Eu estava fazendo o meu trabalho, Matheus, só que aí mudou o diretor lá da escola que eu estava fazendo o meu projeto de extensão e eu não consegui mais dar continuidade. Então, eu tive que mudar a pessoa que estava me ajudando e ir para a supervisão. E isso impactou o meu projeto de tal forma. Então, é nesse local que você vai colocar essas indicações, certo? Por último, e jamais menos importante, vocês vão ter a conclusão, né? No A do PDCA, que é de ação, de ACT em inglês, né? Porque o PDCA é uma metodologia internacional. Então, na ação proposta, você vai colocar justamente qual foi a sua conclusão aí do seu projeto. Qual é a resposta que você tem que dar para esse problema, né? Você já tem um problema. Você já tem um problema, você estudou o problema, você viu meios para resolver, e aí qual é a sua solução? Qual é a ação que você propõe para que esse problema de comunicação, por exemplo, que o aluno identificou dentro da escola possa ser sanado, tá? Fez isso, pronto, acabou o trabalho. Está pronto o seu projeto, você só vai passar limpo agora, lá no relatório final, e escrever um textozinho com o seu depoimento, certo? O projeto de extensão é isso. Ele é complexo em toda a sua totalidade, né? Porque depende muito do aluno. Você vai ter que ter todas as ideias. A faculdade, ela vai lhe dar toda a estrutura, né? Ela vai lhe dar o tema geral, as competências, os conteúdos, os locais que você pode aplicar, ela vai explicar o objetivo, né? Ela vai definir aí os 17 objetivos para você se basear em uma meta, né? E aí, com base nessas informações, aí você vai ter todo o trabalho final, que é procurar um problema, né? Definir primeiro qual vai ser o ambiente que você vai pensar o seu projeto, definir um problema, identificar e definir o problema, né? E construir todas as etapas até chegar na ação proposta, que vai ser: eu vou resolver dessa forma esse problema. Eu acho que esse problema poderia ser resolvido de tal forma. Então, essa é a ação proposta, a conclusão, né? O projeto final aí do seu trabalho. Fez tudo isso, está preenchido o seu template PDCA, você só vai colocar aqui, ó, as referências bibliográficas. O que é as referências bibliográficas? É aquilo que a gente já viu anteriormente. É a referência de tudo que você utilizou de conteúdo para a produção do seu trabalho. Lá nas indicações bibliográficas, a gente viu o quê? Que esse aluno teve 3 indicações de livro. Ele tem que colocar essas indicações de livro aqui, porque já está no documento. Se ele pesquisou coisas a mais do que a faculdade indicou dos livros, né? Aí ele vai ter que colocar mais informações. Ele vai ter que colocar mais referências de onde foi que ele tirou essas informações, esses conhecimentos, certo? E aí pode ser quantas, eu vi, por acaso eu vi subindo uma pergunta aqui, né? Pode ser quantos livros você quiser consultar, não tem nenhum problema. Você pode utilizar quantas referências você quiser.
Se você quiser usar só as que a faculdade indica, de indicação bibliográfica, usa só as que a faculdade indicou. Se você bebeu de outra fonte, fora do que a gente indica, aí você vai referenciar no seu trabalho. Somente para que o seu trabalho não seja caracterizado o quê? Plágio. Tudo que a gente escreve, que foi outra pessoa que falou, a gente tem que referenciar, porque existe a lei de plágio. Então, a gente não pode pegar uma frase de Paulo Freire e escrever e dizer que quem escreveu foi Matheus Felipe, porque aí eu vou estar sendo, né, leviano. Eu vou estar usando o conhecimento que outra pessoa pensou, que outra pessoa escreveu, que outra pessoa desenvolveu, e eu vou estar trazendo o meu trabalho para o meu trabalho, que é de minha autoria. Então, se eu não referencio, é plágio. Tem que referenciar, certo? Todos os tipos de citação, todos os tipos de consulta tem que ser referenciado. Dito isso, finalizou aí o template PDCA, né? Está finalizado, não tem mais nada, ó. A última página é em branco, que é somente para preencher aí as referências. E aí, finalizou. E agora, Matheus, eu vou enviar o template PDCA? Não. Você vai fazer o quê? Passar limpo lá no relatório final. Isso aqui, esse documento de template PDCA é para quê? Para que você saiba o que você tem que fazer. Quais são as coisas que você tem que desenvolver, certo? Finalizou o template PDCA, aí você vai acessar outro documento que se chama Relatório Final de Atividades Extensionistas, certo? Para todos vocês, vai estar dessa forma. O documento também vai ser em Word, né? E tanto no relatório como no template vai ter o nome aqui em todas as páginas, ó. Relatório final, no relatório final, e template PDCA, no template PDCA, para que vocês não se confundam. Já tem um nome lá bem grande em amarelo. Então, no relatório final, vocês vão ver que todas aquelas coisas que já são pré-respondidas, né, já são preenchidas pela faculdade, lá no template PDCA, também já vem tudo preenchido no projeto de extensão. Você só vai preencher, só vai responder mesmo, colocar mesmo o seu trabalho, o conteúdo do seu trabalho e as suas informações pessoais. Vamos ao exemplo, né? Então, aqui vai ter o nome do aluno. Esse aluno aqui é um parceiro meu aqui do Polo Mossoró, né? Ele foi colega de trabalho, é um colega de trabalho ativo com a gente, consulta educacional. Fez matrícula, inclusive, de alguns de vocês aqui. E aí eu sempre peço a ele essa bênção aí dele deixar eu apresentar o trabalho dele, que foi a nota maior que teve, né? Então, pede o nome do aluno, pede o RA. O que é o RA, gente? É registro, R de registro, A de aluno. Então, o RA é o número da sua matrícula. Como é que eu sei o número da minha matrícula, Matheus? De várias formas. Você tem no seu boleto, você tem no seu atestado de matrícula, você tem no seu histórico, você tem no seu portal, no seu boletim do semestre passado, certo? Então, tem vários locais que você pode acessar aí o seu RA. Se você não encontrar, que eu acho bem difícil, você pode perguntar ao Polo, manda seu CPF e pede o número da sua matrícula para você poder colocar no seu projeto de extensão, certo? Aí vai pedir aqui o polo, qual é o seu polo, qual é a sua unidade. Nesse caso aqui é a Anhanguera Mossoró, né? E aí já vem todas aquelas coisas preenchidas automaticamente pela faculdade. Curso, componente curricular, programa de extensão, finalidade e motivação, competências, perfil do egresso. E igualzinho está lá no template PDCA. Soft skills, objetivos de aprendizagem, conteúdos e indicações bibliográficas. Igual está lá, porque já vem preenchido no relatório, você não deve editar. Nem vai conseguir editar. Isso que já vem preenchido, né? Aí aqui a gente vai para o passar a limpo. Já tem uma notificação aqui. Todos vocês vão ter essa mesma notificação, tá? Isso aqui são coisas que aparecem para todo mundo. Aluno e aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse relatório final para ser avaliado junto ao seu ambiente virtual de aprendizagem, que é o aula. Também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, olha só, para o preenchimento, busque as anotações
que você realizou lá no template PDCA, a fim de auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, certo? Primeira atividade que você vai fazer no seu relatório final, que você vai preencher. Meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que você escolheu, certo? Então, vá lá no seu template PDCA, como item obrigatório, e verifique quais foram as metas que você escreveu, uma ou mais, certo? E aí você vai escrever aqui embaixo. Vai ter aqui o local, ó, liste as metas selecionadas, pelo menos uma opção, e o local para você colocar que vai estar em Word editável. Esse aluno aqui escolheu essa meta, certo? Ele até fez um errozinho aqui, ó. Aqui era para estar 2030 e está 2020, mas aqui é 2030, tá? Então, primeira coisa, vai listar a meta que você desenvolveu. Depois, você vai colocar o local de realização da atividade. Você pensou no seu projeto para ser aplicado numa escola, numa comunidade social, numa associação de trabalhadores, numa empresa privada de educação, de comércio, de vendas, de RH, né? Então, qual foi o local que você idealizou o seu projeto? Aí você vai colocar aqui. Esse aluno preencheu o quê? Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, que é o colégio CIPEB estadual aqui em Mossoró, certo? Então, ele fez o trabalho dele na prática lá no colégio Eliseu Viana, aqui em Mossoró. Terceiro item que vocês vão preencher no relatório final. Durante a ação. Vai ser o quê? Uma explicação do que foi que você fez durante a construção do seu projeto, certo? Todo o resumo do seu projeto, no sentido geral, você vai estar aí colocando no durante a ação. Qual é a ação que ele está falando aí? A ação proposta, que foi a última atividade do seu template PDCA. Então, durante essa ação, o que foi que aconteceu? Né? Quando você deu ali o indicativo de como resolver o problema, o que foi que aconteceu? Aí, esse aluno aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho do exemplo dele, certo? Então, foi executado juntamente com uma consultoria e parceria do SEBRAE, a visita no órgão educacional, o CIPEB, né, para desenvolver novas soluções de comunicação de forma tecnológica, certo? Através de uma ação empreendedora e inovadora em criação de modelagem de um aplicativo mobile que possibilita para que todos os alunos da instituição tenham acesso às informações gerais de forma eficaz. Então, ele foi lá no CIPEV, identificou que o problema de lá era comunicação, e aí ele pensou, eu escolhi uma meta. Qual foi a meta que ele escolheu? Vamos lá. Ele pensou em criar um aplicativo, né? Como foi que ele relacionou isso à meta? Qual foi a meta que ele escolheu? Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, certo? Então, ele pegou uma meta aí geral sobre desenvolvimento tecnológico para que ele pudesse aplicar o trabalho dele. Por quê? Ele vai desenvolver um aplicativo para uma escola, pensando na melhoria da comunicação através da tecnologia, certo? E para isso ele vai desenvolver um aplicativo para ser utilizado através da internet. Muito, muito legal a proposta dele, né? Então ele fez aí o trabalho, né? Ele explicou qual foi o tempo que ele utilizou para desenvolver, né? Que tempo é esse? É o tempo lá do cronograma. Lembra que vocês, na parte da realização, vocês têm que fazer um cronograma? Então, é justamente estipular esse período que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto, né? Em quanto tempo você desenvolveu o projeto? Esse aluno aqui, realizando todas as atividades da parte dele da realização, né? Que é a segunda etapa do projeto, ele utilizou 45 dias para que todo o processo fosse implementado, certo? E aí ele vai trazer aqui os pontos dele, né? Sobre como foi o desenvolvimento do trabalho dele. Depois da informação de como foi durante a ação, como foi que você construiu o seu trabalho, você vai responder com sim ou não, se foi necessário mudança de estratégia. Lembra que lá na parte do checklist da verificação vocês responderam isso?
se foi preciso ou não mudança de estratégia, vocês vão colocar sim. Se não precisou, vai colocar não. Se precisou, você vai colocar sim e vai copiar o que você colocou lá no template PDCA e colar aqui. Simples. Resultado da ação, né? Qual foi o impacto do seu projeto no desenvolvimento do seu trabalho, né? Qual foi o impacto do seu projeto no local onde você idealizou aplicar? Aí aqui a gente teve o depoimento do aluno, né? Ele falou o quê? Que teve um enorme impacto positivo, né? Que todos começaram a utilizar o aplicativo, melhorou muito a comunicação, a transparência das informações, trouxe mais agilidade nas decisões, nos processos e etc. Então, ele trouxe aí em 4 linhas, bem sucinto, né? Em 4 linhas, qual foi o resultado do desenvolvimento do projeto dele. E, por último, a conclusão dessa parte inicial aqui, né? A conclusão que é os finalmente. Então, com o desenvolvimento do seu projeto, com os resultados que você alcançou, qual é a sua conclusão em relação a tudo isso? Aí ele trouxe aí a conclusão dele, né? Que a criação do aplicativo teve muito benefício para ele, né? Que ajudou no aprendizado e colocar em prática aí as atividades que ele fazia na faculdade, etc. Depoimento, se houvesse alguém que quis trazer alguma informação, você coloca. Geralmente não é preenchida essa etapa. Só se o aluno quiser mesmo. Depois de responder com o que estava lá no template PDCA, aí você vai vir aqui para a parte final, que é relatar a sua percepção das atividades realizadas no seu projeto, né? Qual é a sua percepção? Para fazer esse relato, vocês vão precisar de 15 linhas no mínimo, certo? Então, vai ter que ser um texto de autoria sua, sem nenhuma referência de nada, vai ser tudo seu, da sua experiência interpessoal, certo? Então, da sua experiência mesmo, com o seu projeto. Então, em 15 linhas, você deve realizar esse relato, certo? E aí a gente traz 3 questões norteadoras. O que é uma questão norteadora? Né? É uma questão para que você se baseie no desenvolvimento do seu trabalho, do seu relatório, aí do seu relato, né? Quando vocês forem escrever o texto, vocês não vão escrever o texto como forma de resposta a essas questões. Vocês vão escrever o texto de forma corrida, certo? De um texto só corrido. Vocês não vão colocar pergunta 1, resposta tal. Pergunta 2, resposta tal. Pergunta 3, resposta isso. Não. Vocês vão responder essas perguntas, mas de forma de texto corrido. Matheus, e como é que faz isso? Como é que eu vou responder uma pergunta como um texto corrido? 3 perguntas. Está aqui o aluno respondendo. Ó. Aqui o aluno fez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele utilizou 16 linhas, né, para responder essas perguntas de forma corrida. Então, aqui nesse texto, ele está respondendo essas 3 perguntas, mas ele respondeu como um texto só e não como tópicos de resposta mesmo, certo? Então, aqui nesse primeiro momento, quais são as perguntas que vocês vão fazer? Todas são as mesmas, tá? Nesse caso aqui, isso aqui é uma das coisas que eu disse para vocês, né? Tem coisas que para todo mundo vai ser igual. Então, todo mundo vai ter que escolher uma meta da ODS, todo mundo vai ter que fazer esse relato, todo mundo vai ter essas mesmas perguntas para responder, certo? Todo mundo vai ter a mesma estrutura, só vai mudar o conteúdo. Então, quais são as perguntas? Pergunta 1. Você notou que as suas habilidades profissionais foram aprimoradas com a atuação nas ações extensionistas? Então, durante o seu trabalho, durante o seu projeto, você entendeu que as suas habilidades enquanto profissional do curso que você escolheu foram aprimoradas? Você conseguiu aprender, ter mais habilidade nas suas atividades? Aí você vai responder. Segunda pergunta. Desculpe. Você identificou melhoria, resolução aí, né? No problema que você identificou, você vai responder. Por último, você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Aí você vai responder, né? Então, aqui o aluno responde, ó. Primeiro é o quê?
sobre as habilidades, né? Então, aqui ele trouxe, ó. Tá aqui a resposta dele sobre as habilidades. Ele já traz aqui, ó, até mais ou menos aqui, certo? Já traz as habilidades dele. Foi de suma importância adquirir essa experiência, possibilitou conhecimento, habilidades tecnológicas, através do projeto de extensão. Identifiquei que a instituição e todos que estavam atuando no local necessitavam dessa ferramenta. Aqui já é a segunda pergunta, certo? Aqui já é a segunda pergunta. Então, ele respondeu aqui uma frase, depois ele veio aqui com um parágrafozinho maior, né? Respondendo que ele identificou, sim, melhorias no problema escolhido, né? Por ele, que é a segunda pergunta. Então, ele traz aí, né? Gradativamente, o aplicativo, né, os materiais de ensino foram absorvidos na prática pelos professores e servidores, vão dar continuidade na implementação do aplicativo para facilitar mais ainda a entrega de conteúdos e desempenho dos alunos e etc. E a última pergunta era se ele conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as atividades extensionistas. E aí ele vem, ó, respondendo a pergunta, né, já com mais coisas. Utilizei algumas disciplinas dos períodos 3, 4 e 7 para criar maneiras de facilitar ainda mais o desenvolvimento desse projeto, bem como observando a situação exposta da rede de ensino para lidar com as problemáticas que estavam sendo apresentadas. Então, ele respondeu as 3 perguntas com louvor aí, né, de forma corrida no texto. Fez isso, seu trabalho está pronto. Agora você só vai colocar o depoimento, né, se tiver, o depoimento de quem? De onde você aplicou. Se você não aplicou, não vai ter depoimento nenhum. Se você aplicou e a pessoa quis fazer o depoimento, maravilha, é nesse local aqui que você vai colocar, certo? Referências bibliográficas. Campo obrigatório. Aí aqui vai estar as referências. Ele utilizou somente as 3 referências que a faculdade indicou. Livro 1, livro 2 e livro 3, que é aquelas 3 referências que a gente viu nas indicações bibliográficas, lembra? Eu disse para vocês recentemente que tanto você pode utilizar somente os indicados, como ele fez, como você pode utilizar os indicados e outros mais. O importante é colocar as referências. Por último, vai ter uma autoavaliação da atividade. Matheus, como assim uma autoavaliação? Você vai realizar a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida, considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X. É simples. Aqui você só vai marcar o X na intensidade da sua resposta, né? Veja que ele tem um X marcado aqui nessa pergunta no 10. Então, de 0 a 10, a atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão, articulando as competências e conteúdos propostos junto ao curso. De 0 a 10, ele achou 10. Então, ele achou que super, né, permitiu aí, que super articulou as competências e os conteúdos que ele estudou no curso. Né? A atividade possui carga horária suficiente para a realização? Você acha que você teve tempo suficiente dentro do semestre para fazer essa atividade? Ele colocou 10. Então, ele achou que sim, certo? E aí, você só vai respondendo de acordo com a sua intensidade. E fim. Terminou, você vai pegar esse documento, vai conferir se está tudo certinho, normas da ABNT, tudo bonitinho, e vai fazer o quê? Enviar no seu portal, certo? Vai mandar lá no seu portal, no local do portfólio. Vamos parar agora aqui a apresentação, para eu voltar aqui para o computador. Certo? Vamos lá. Eu vou primeiro para quem está no chat e depois eu vou para quem está com a mãozinha levantada, tá bom? Pessoal, eu tô um pouco cansado hoje, na minha respiração mesmo, tá? Se por algum acaso eu falei muito também, agora que eu tô cansado mais ainda. Tô querendo gripar. Mas tá dando certo, né? O pessoal aqui falou. Só deu boa noite, boa noite. Gerliane falando do meu cabelo. Diz que ficou legal, obrigado. Loucuras de carnaval. Aí Vitor Hugo perguntou. Boa noite, perdão pelo atraso, sem problemas.
Não sei se foi explicado ou mencionado. Quando eu baixo o modelo para preencher as informações, ele pede uma senha. Interessante, Vitor. Nunca vi o template PDCA pedindo uma senha. Tenta os 3 primeiros dígitos do seu CPF, ou os 4 primeiros dígitos, ou os 5 primeiros dígitos. Geralmente, quando vem um arquivo bloqueado, a senha é um desses dessas 3 opções, né? Os 3, os 4 ou os 5 primeiros números do seu CPF. Aí você tenta acessar. Se não der certo, aí você fale com o Polo para ver se o Polo consegue baixar sem essa senha ou pedir via chamado, certo? Eu não tinha falado sobre isso, não. Realmente é a primeira vez que eu vejo esse tipo de situação. Estava acontecendo nos atestados de matrícula, quando os alunos emitiam dentro do portal. Aí estava saindo com senha, aí o aluno pedia a gente para gerar e saía sem senha. Mas para o template PDCA, eu nunca tinha visto. A Sara dando boa noite. Aí a Dalila Lourena perguntou. Boa noite, Matheus. Sobre as assinaturas do estágio do responsável pelo polo. Pode ser em todos os documentos a sua, por exemplo, porque foi você quem assinou minha carta de apresentação. Ou tenho que pegar outra assinatura. Pode ser sim, Dalila. As assinaturas nas fichas, né, o responsável do polo, pode ser qualquer pessoa da secretaria, do atendimento ou da coordenação, tá? Aqui em Mossoró, como eu faço parte pela manhã do atendimento também, né? Às vezes, quando o aluno manda e eu que estou no plantão, sou eu quem faço a assinatura digital, certo? Eu já tenho minha assinaturazinha escrita à mão, né? Que eu escaneei para utilizar ela de forma digital. E aí o aluno manda o PDF da ficha, por exemplo, e eu faço a assinatura de forma digital, certo? Para todos os documentos. Os únicos do estágio que não vai precisar da assinatura do polo é o cadastro da empresa. Não vai precisar, e também o termo de compromisso não vai precisar, porque ele já vai sair assinado pela instituição a nível nacional. Mas as fichas e a carta de apresentação, né, as fichas de acompanhamento, de avaliação e a carta de apresentação precisa da assinatura do povo. O Vitor Rafael perguntou, o período que aparece lá na parte da realização, né, na segunda etapa do projeto. Ele perguntou se o período é a hora. Pode ser a hora. Se você fez o seu trabalho em um dia, pode ser a hora, né? Mas, por exemplo, para esse aluno aí, quando ele foi preencher o template PDCA dele, ele colocou em dias, né? Então, atividade 1 eu levei tantos dias, atividade 2 eu levei tantos dias, passo tal eu levei tantos dias. No final, levou 45 dias ao total para ele pensar no projeto, pensar no problema, pensar na solução, desenvolver o aplicativo, né? Implementar o aplicativo na prática, ter a experiência e finalizar o trabalho. Foram 45 dias. Então, no período dele foi em dias. Se o seu conseguiu fazer em horas, não teria nenhum problema. Aí o Vitor perguntou, né, sobre as referências. As referências, elas podem ser quantas quiser. Ele perguntou, pode ser quantas referências? Quantas você quiser. Tanto pode ser só as que aparecem lá, como outras que você puder beber de outra fonte. Aí o Vitor Rafael perguntou também se esse conteúdo vai ficar salvo. Vai sim. O nosso encontro está sendo gravado, né? Até o final da semana. Ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, que é o Play no Estudo. Ah, eu esqueci de colocar o link do canal, né, no chat. Eu vou colocar antes de encerrar, tá? Então, vai ficar lá no canal do YouTube até a sexta-feira, eu vou estar subindo lá, né? E esse material que eu apresentei aqui, né, o modelo preenchido do relatório do aluno e o template PDCA dele, o modelo, eu vou disponibilizar para vocês também ao final da aula, tá? Aí eu vou colocar um textinho reforçando bastante que é só um modelo, que vocês não precisam preencher desse jeito, né? Que é só para vocês verem como é que fica o trabalho depois de feito, né? Esse trabalho ele teve nota 10.000, foi a maior pontuação, por isso que eu trouxe ele como exemplo, certo? Então, vou estar colocando lá no grupo, ao final do encontro, os 2 materiais. O template, com as orientações que ele teve, e o relatório dele já feito, para que vocês saibam como foi que ele produziu o relatório com base no projeto que ele tem que desenvolver, certo?
Aí o Lucas Alves deu boa noite, boa noite. O Vitor Rafael falou, só reforçando, posso fazer com uma empresa fictícia? Sim, você pode fazer. Todos os alunos que já fizeram não tiveram problema, né? Você só não vai poder colocar lá no seu trabalho. Não, eu fiz o projeto foi desenvolvido numa empresa fictícia. Não coloque isso, tá bom? Porque o intuito do projeto não é esse. O intuito do projeto é você ir a campo, certo? O intuito do projeto é você ir realizar na empresa verdadeira. O intuito do projeto é você sair somente da parte digital do conhecimento e ir na prática. E você ir lá no canto, né? Tanto que você não vai ter uma quantidade de horas que você vai ter que estar em tal lugar. Mas você precisa, né, ter esse entendimento que você não pode colocar no seu relatório que a empresa foi fictícia. Você pode ter toda a ideação, pensar em tudo, conversar com o profissional de uma empresa pelo celular, né, enfim. Mas não deixe de deixar claro no seu trabalho que é uma empresa normal, tá? Porque se você colocar que foi fictícia, pode ser que o seu trabalho seja negado por isso, tá bom? Mas você pode fazer de forma hipotética. O intuito, né, o que eu gostaria que todos fizessem, claro, e o que a instituição também gostaria, era que todos fossem fazer na prática, né, para que vocês tivessem o momento prático, não só de relacionar a teoria dos conhecimentos com a escrita, mas também com a experiência prática lá vivida pessoalmente, como esse colega teve, né? Se não puder, aí faz de forma fictícia. Jussara falou, trabalho difícil. Difícil, hein, Jussara? A Dalila Lorena agradeceu, né? Obrigado. O Vitor perguntou no grupo. Deve ser em relação ao material, né? Sim, vou colocar no grupo, tá? No grupo onde você recebeu esse link para entrar no encontro. Aí a pessoa que está com Leal Jaqueline falou: boa noite. Matheus, já tem uma instituição para a realização do trabalho de extensão. Inclusive, já entrei em contato com a entidade e a mesma autorizou a realização do projeto, né, do mesmo, nas dependências da empresa. Minha dúvida: ainda existe a necessidade da carta de apresentação? Não, não, Jaqueline, não existe. Para que serve a carta de apresentação, né? A carta de apresentação é um documento que vai estar lá, vai aparecer para alguns com o nome termo, certo? Mas é a mesma coisa. Essa carta de apresentação, ela vai funcionar como um crachá, somente para que você tenha validade no local que você quer ir. Então, o Vitor perguntou aqui embaixo, né? Exemplo, pode ser na academia? Pode ser na academia. É Leal falando. Léo falando. O Vitor perguntou, né? Se pode ser na academia? Pode. Então, respondendo a pergunta de Jaqueline com a pergunta de Vitor. Se você escolher uma academia, eu quero fazer o meu trabalho na academia. Então, a carta de apresentação vai servir para quê? Para você ir até a academia e mostrar para eles, ó, eu sou aluno da instituição, eu tenho um projeto para desenvolver e eu gostaria de fazer meu projeto aqui. Essa aqui é a comprovação, ó. Aí você leva a carta. Aqui é a comprovação que eu sou aluno, vinculada à universidade, está aqui o meu número da matrícula, certo? E eu queria sua autorização. Aí você, com a carta de apresentação, você tem essa autorização. Se a Jaqueline, se o Leal, desculpa, se o Leal já conseguiu fazer toda essa parte burocrática, né? Já conseguiu o lugar, já falou com a pessoa responsável, o responsável já liberou para você fazer o projeto, né? Você não precisa ficar com sua carta de apresentação para cima e para baixo. O que é que eu indico, certo? Faça pelo menos a colheita da assinatura do diretor e guarde essa carta de apresentação, né? Por quê? Pode ser que durante o projeto o aluno precise tirar foto, que o aluno precise de algumas informações sobre a instituição. Então, para não dar um problema jurídico depois, né? É importante você ter um documento comprovando que aceitaram você no local, certo? Mas se não quiserem, a carta de apresentação, se você tem intimidade, se você sabe que não vai ter nenhum problema, massa. Não é obrigatório, certo? É como se fosse um crachá para você circular de livre conduta dentro das dependências da instituição, seja ela privada ou pública, né? Aí o Vitor falou, eles falaram que não precisa levar. Show! Se eles não necessitam, né? Você já tem aí essa abertura, maravilha.
Aí o Vitor perguntou: reforce onde fica a carta de apresentação. A carta de apresentação ou o termo pode estar com os dois nomes, tá? Vai ficar dentro da disciplina, no mesmo canto que vai estar o template PDCA, o relatório e o manual. Vai ser aonde? Você vai abrir a disciplina de projeto de extensão, você vai procurar pelo item com o nome portfólio, que vai ser onde vocês vão enviar o trabalho, né? E lá no item portfólio vai ter assim, arquivos, e um bocado de nomezinho. Esses nomes vai ser template PDCA, relatório final de atividades extensionistas, manual de atividades extensionistas e o termo ou carta de apresentação, né? Que cada um vai, dependendo do aluno aí do curso, vai estar diferente. Clicou em cima, já vai baixar o PDF para você poder preencher, certo? Às vezes baixa até em Word para você digitar manualmente, tá? Pronto, eu já zerei aqui o chat e vamos para quem está com a mão levantada. Tem 2 pessoas com a mão levantada. A Sidneia, que levantou primeiro, e Chapas. Então, vamos liberar a primeira Sidneia. Boa noite, Sidneia, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Matheus, eu sou aquele caso que fiz o projeto de extensão e não consegui atingir a nota. E também não está aparecendo nas minhas disciplinas pendentes. Sim, Sidneia, eu tenho quase certeza que a gente já até abriu um chamado para você, não foi? Foi. Show de bola. Fala no atendimento ou veja em minhas solicitações se dentro do seu portal do aluno se responderam já esse chamado, porque na semana passada eu verifiquei todos os chamados e alguns, inclusive o seu, não estava aparecendo resposta para a gente ainda, né? Devido a uma instabilidade que teve lá no DGA. O que é o DGA? DGA é a equipe lá de Londrina, que é a matriz da faculdade, que responde os chamados. Então, eles tiveram um problema no sistema que dá acesso aos chamados para responder, e vários chamados ficaram vencidos sem resposta. E aí o seu estava no meio, para a gente estava aparecendo que estava no meio, né? Então, veja lá em minhas solicitações se respondeu. Ou você mande uma mensagem para mim, que amanhã eu tento verificar, tá? Aqui em Mossoró, não sei como é que está Aqui nas solicitações não se preocupe. Assim que o nosso time finalizar e analisar e responder, a gente avisa. Não respondeu, então, ainda. Continua na mesma situação. De toda forma, mande uma mensagem para mim, mande no meu, nesse que eu mando o link. Outra coisa. Por exemplo, eu eu fiz o projeto de extensão e não tem nenhum feedback de onde a gente errou, que possa corrigir, entendeu? É para ter. Você tem que entrar lá no semestre em que você reprovou a disciplina. Aí você vai no portfólio, você vai lá como se você fosse no local onde você enviou. Aí lá onde você enviou, vai ter o retorno do tutor, dizendo o que foi que faltou no seu trabalho, o que é que precisava melhorar, qual era o que é que faltou que você recebeu essa pontuação. Aí tem lá o retorno do tutor, a data que ele respondeu, a hora que ele respondeu, tem tudo lá. Certo. E como é que eu entro no semestre passado? Você está com o portal aberto ou não? Tô. Pronto. Está pelo celular ou pelo notebook? Pelo notebook. Perfeito. Você está na tela das disciplinas? Tô, sim. Pronto. Aí na tela das disciplinas vai ter o semestre que você está agora, né? Pronto. Clique em cima desse local onde está mostrando o semestre que você está agora, que você vai ver que vai aparecer os semestres anteriores para você selecionar. Certo. Aí é só você selecionar o semestre em que você reprovou, né? Por exemplo, se for o semestre passado, você vai para o semestre passado e acessa a disciplina de projeto de extensão lá. Aí você vai conseguir ver o retorno do tutor, já vai saber o que é que você vai precisar melhorar no seu trabalho, e você já aproveita esse relatório que você já fez no projeto no semestre passado e faz as correções para que você possa enviar agora no primeiro período e o tutor possa analisar, e você ainda vai ter o período de recuperação desse semestre para enviar de novo, se não atingir ainda, né?
Uhum. Tá Demorando aqui para abrir, mas eu vou tentar novamente. Show. Obrigada. Obrigado. Veja lá qual foi o retorno que ele deu, porque você vai saber o que é que você precisa fazer para melhorar. Tá ok. Obrigada, Matheus. Aí o Chagas está com a mão levantada. Pode falar, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Matheus, é o seguinte, eu tô com a carta já, né, do estágio. Agora, eu estava aguardando o início do estágio remunerado, certo? Para fazer na mesma escola, ainda no contraturno. Aí só que ainda não iniciou. Aí eu falei com a coordenadora lá da prefeitura, ela disse que já foi enviado o contrato para a instituição, aí estava aguardando só a instituição assinar o contrato para iniciar. Aí eu queria ver se tem como vocês aí me dar um retorno, se já foi assinado, ou se vai demorar, porque senão aí eu vou ter que ir lá, né, para iniciar o estágio obrigatório. Boa, Chagas. Uma excelente indicação sua, né, de fala, porque eu já aproveito para trazer essa explicação do fluxo, né? Quando a pessoa da prefeitura fala que ela enviou para a instituição assinar, na verdade, ela não envia nada para a instituição. A prefeitura, né, os parceiros de estágio remunerado, eles contratam um agente de integração, que aqui em Mossoró, por exemplo, é o CIE, certo? Então, a prefeitura, que contrata o aluno para o estágio de educação, ela manda os dados para o CIE, e aí o CIE vai gerar o contrato do aluno, e aí o CIE tem os prazos dele para mandar esse contrato na nossa plataforma, certo? Depois desse contrato remunerado estar na nossa plataforma, ele vai ser analisado em 48 horas. Se tudo tiver certinho, tem um prazo de 15 dias úteis para ter assinatura. Já está acontecendo de ser assinado em 4 ou 5 dias corridos. Está bem rápido. Mas a gente só tem como assinar se o contrato estiver no sistema. Então, o que é que acontece? Né? O ano passado a gente fez várias reuniões com os nossos parceiros, não só com a Prefeitura de Mossoró, mas que com outros parceiros também. Eu digo isso com propriedade porque eu quem fiz essa reunião, eu quem fiz a explicação da situação, né? Justamente para a gente evitar esse tipo de comunicação sendo repassada para o aluno, que a empresa mandou para a faculdade. Não, a empresa não manda nada para a faculdade. A empresa manda para o agente integrador cria o contrato e vai mandar para a instituição. Na verdade, eles criam e mandam para o operacional do CIE, que é em São Paulo, né? Aí eles têm um prazo de até 3 dias úteis para lançar na nossa plataforma, acompanhar o cadastro. Quando for aceito e assinado, aí o próprio CIE entra na plataforma da gente, gera o contrato e manda para a prefeitura, certo? Então, só para a gente explicar inicialmente esse fluxo, porque quando eles falam que mandou para a faculdade assinar, o aluno já entende o quê? Que o contrato já está com a gente, né? E que é a gente que está demorando para assinar, mas não é assim o fluxo. Existem 3 partes nesse processo: a empresa, o agente mediador, que no caso é o CIE, e ou o IEL, também pode ser, né? E a instituição, que a gente só faz validar e assinar, só. Todo o resto é o próprio CIE que faz. Tá bom? Aí eu não consigo. Tudo bem. Aí tem como saber se já está aí? Tem sim. Você pode mandar uma mensagem no meu número também, porque eu sou responsável pelos estágios remunerados, tá? Nesse mesmo número que eu mando. Você é de Mossoró, né, Charles? Sou Mossoró. Como você é de Mossoró, eu tenho acesso a você porque eu sou funcionário do Polo Mossoró durante o dia. Então, manda aí no meu atendimento mesmo, porque como eu sou responsável do estágio remunerado, eu vou verificar a sua situação e aí eu vou mandar o print de como está no sistema. Pronto. Isso. Porque eu tenho que ver logo para iniciar o estágio, né? Obrigatório. Porque se demorar, eu tenho que ir lá logo na instituição, né? Tem que começar logo. Pois está ok. Obrigado. Nada. O Vanderlei levantou a mão agora. Vanderlei, pode falar, fica à vontade.
Oi, Matheus. Oi, Matheus. Fala, Vanderlei. Pronto, ó. Pronto. A sua aula tá perfeita, cara. Não tenho dúvida não, sabe? Em relação à prova de extensão, tudo que você explicou aí, eu anotei tudo aqui direitinho aqui. Quando eu for começar a iniciar a fazer o meu. Outra coisa, eu queria só saber se você vai colocar no grupo aí o vídeo que você está gravando a aula aí. Ou você vai colocar só no seu canal do YouTube. Eu vou colocar no canal do YouTube até a sexta-feira. Aí eu vou pegar o link e colocar o link lá no grupo, sim. Pois pronto, quando você colocar o link no grupo, aí quando eu começar a assistir também, eu vou gravar, vou pegar meu pendrive, vou colocar no meu computador para deixar salvo também. Vou fazer a gravação também. Bom demais. Era só isso mesmo. Valeu, Vanderlei. Agora quem está com a mão levantada é a Sidneia. Pode falar, Sidneia, fica à vontade. Matheus, aqui, minha internet está bem ruim, mas conseguiu abrir o semestre e o portfólio. Me explica onde é que eu acho o feedback do professor. Pronto, já está no semestre, né? Certo? Isso. Pronto. Abra a disciplina de projeto de extensão. Tá aberto. Pronto. Aí vá no portfólio. Certo. Aí você vai como se você fosse enviar. Lá onde tem o nome portfólio. Aquela tarjinha azul. Quando abrir, me diga. Abriu. Abriu? Você vai ver aí que tem um layout, né, na tela. Do lado esquerdo da tela vai estar o cronograma. Vai ter a atividade do período, né? Porque já passou. E do lado direito vai estar o histórico da solicitação. Então, vai estar os envios que você fez. E lá em cima, dentro de um quadradozinho, que tem as bordas azuladas, vai estar o retorno do seu tutor. Desse lado direito. É isso que eu não estou vendo. Você tem como compartilhar a tela ou ligar a câmera do celular? Porque eles sempre devolvem com uma indicação, né? Eles não colocam só a nota, eles sempre devolvem e dizem, trabalho está perfeito, trabalho atendeu tal item, mas faltou tal item, por isso sua pontuação vai ser X, né? Ou o trabalho não atendeu nenhuma dos objetivos do template PDCA, por esse motivo seu trabalho está zerado. Então, ele sempre explica o porquê você recebeu essa nota. Eu tô só Tirar o acesso pelo celular, tá? Tá bom. Enquanto isso, enquanto a Sidneia vai fazendo aí a ligação da câmera, eu vou para a dúvida aqui do Victor Rafael. Ele falou, no PDCA, os dados serão preenchidos de uma vez ou posso preencher em dias diferenciados, conforme for sendo feitas as atividades? Pode ser sim dias diferenciados sem nenhum problema. O arquivo, Victor, vai estar como? Deixa eu apertar aqui. O arquivo vai estar em Word. Então, você vai poder preencher, salvar e preencher de novo em outro momento, nos dias que você quiser, certo? Você sempre vai poder acessar e preencher dos dias que você quiser. O importante é que, até a data final de envio do projeto, ele esteja pronto e enviado no seu portal para você ter a pontuação. O Victor falou também, outra coisa, quem pode auxiliar nas explicações dos outros portfólios, de outras disciplinas? Boa pergunta. Dependendo do portfólio, né, a explicação mesmo do desenvolvimento dele é responsabilidade do tutor à distância, que é o professor da disciplina aí do seu portal, tá? Então, você vai ter lá em apoio ao estudo o local para mandar mensagem para o seu tutor. E aí, lá no local de mandar mensagem para o seu tutor, você faz os seus questionamentos para que ele mande as orientações. Não tem professor na disciplina? Todas as disciplinas têm um professor, que é o mesmo tutor à distância, tá? Todas as disciplinas têm. Não vai ter nenhuma disciplina que não tenha tutor. Pode ser que o tutor não esteja respondendo. Aí a gente precisa
você precisa direcionar para o polo abrir um chamado. Não vai aparecer um professor dentro da disciplina, tá? Já direcionei, nada ainda. Não vai aparecer um professor dentro da disciplina. Vai aparecer o professor, que o tutor à distância, para você mandar mensagem para ele. Como é que você vai fazer isso? Você pode ir dentro do portal do aluno, naquela cartinha, né? Que é onde ficam as mensagens, ficam as notificações com as mensagens. Lá do lado da ajuda. Você pode abrir lá, vai ter a opção lá, nova mensagem. Você clica em nova mensagem, aí vai ter como é que chama? Uma listazinha, né? Para você selecionar o nome da pessoa. Não vai aparecer nada lá. Só vai aparecer um itemzinho como se fosse um ser humano. Aí você vai clicar nesse item e vai aparecer o nome das pessoas, certo? O Vitor Rafael falou que direcionou e não teve resposta, né? No caso, você já mandou várias perguntas para o tutor e o tutor não respondeu, é isso? Ele falou, só aparece o nome do tutor geral. É isso, você só vai ter um tutor geral para suas orientações. É isso mesmo. É um tutor geral. Você vai fazer as perguntas para esse tutor geral. E ele é o responsável por tirar as dúvidas de todas as suas disciplinas. Ele é o mesmo tutor que vai estar mandando mensagens para você lá nas mensagenzinhas do seu portal. Ele manda mensagem de data, de vencimento, liberação de atividades, instruções de desenvolvimento da atividade, né? Já é, inclusive, para ter lá uma mensagenzinha dos tutores gerais de vocês, explicando o modelo do portfólio, né? Que eles têm que mandar. Então, o tutor que eu falo é esse tutor, tá, gente? É o tutor geral. Vocês não vão ter um tutor por disciplina, não. Vai ter os professores que fizeram a disciplina, que é aquela pessoa que vai estar dando a aula lá, certo? A pessoa que vai dar aula no vídeo. Mas o tutor de todas as suas disciplinas, a pessoa que vai ficar responsável, como eu sempre falo aqui, né? O tutor à distância, é esse tutor geral que o colega Vitor está falando, certo? Aí ele falou, infelizmente já faz muitos dias desde a primeira mensagem e até agora nada. Sem contar que as leituras em algumas disciplinas não abrem. Preocupante, Vitor. Aí você é de que polo? Pau dos Ferros. O pessoal de Pau dos Ferros, você saberia me dizer se já abriu algum chamado, alguma coisa assim? Lhe passaram algum protocolo? Matheus, Oi? Ainda não, para mim não. Para você não o quê, Vanderlei? Não entendi. O chamado que você está perguntando aí. Não, eu estou perguntando para o colega Vitor, que ele que está com esse problema. Ele é lá de Pau dos Ferros. Aí eu estou perguntando se ele saberia me informar se o pessoal do Pau dos Ferros já abriu algum chamado para ele. Porque qual é o protocolo, né? O aluno, no caso do Vitor, ele já já mandou mais de 20 mensagens, o tutor não responde ele, né? A última mensagem faz muito tempo que mandou mensagem. Então, o que acontece? O aluno tem que mandar as evidências para o polo e a gente, enquanto polo de apoio presencial, faz o quê? Direciona via chamada, certo? O aluno tanto consegue acompanhar o chamado pelo portal, como ele pode perguntar ao polo qual é a resposta do chamado que ele abriu, né? Para o polo mandar. Aqui em Mossoró, por exemplo, a gente tem essa prática, né? Ou a gente abre o chamado, o aluno fica acompanhando pelo portal. Se ele não conseguiu acompanhar lá pelo portal, ele pergunta a gente o retorno do chamado, né? E a gente gera vai lá, acessa, vê a resposta do chamado e manda para o aluno pelo WhatsApp qual foi a resposta do chamado, certo? Então, pode ser que você não esteja conseguindo visualizar ou não tenha tido a resposta dentro do seu portal. Você sabe me dizer quando que foi aberto esse chamado? Você tem no registro da sua conversa? Que sempre tem um prazo, né? Então, o chamado ele é aberto e ele tem um prazo para ser atendido. Aí, se venceu, aí tudo tem
tudo tem um caminho, né? Se o aluno está com problema, manda para o polo abre o chamado. Aí vai ter um prazo para o chamado. Se o chamado não for respondido até o prazo, a gente tem como pedir uma prioridade. A gente entra no sistema, solicita no suporte uma prioridade, e esse chamado é colocado em fila de prioridade porque ele já foi vencido e está sem resposta, certo? Então, tem todo um protocolo que a gente pode seguir aí para resolver esse problema. Como eu não sou do Polo de Pau dos Ferros, eu não vou ter acesso a você, não vou ter acesso ao seu chamado. Mas veja lá com o pessoal se teve alguma resposta, pergunte no atendimento do Polo se eles tiveram resposta. Eu não sei se eles estão funcionando agora, nesse horário, mas deixa uma mensagem que amanhã, no horário de atendimento, as meninas lá respondem vocês, certo? Se teve resposta, qual foi a resposta, como é que você vai resolver, tá bom? Se tem algum e-mail que você possa mandar, se é um problema do tutor que não está conseguindo ter acesso às mensagens para responder, tá bom? Então, vá lá, ele disse que vai lá pessoalmente. Perfeito, vá mesmo, porque aí você já vai conseguir ver com eles a resposta desses chamados que foram abertos, tá bom? Vamos agora na Sidney, que ela está com a câmera ligada aqui. Deixa eu só fixar aqui sua tela para todos. Certo. Deixa eu ver aqui pelo celular se eu consigo dar zoom. Só tem a confirmação do portfólio, né? Exatamente. Exatamente. Ah, não. Embaixo aí no histórico, ó. Aqui embaixo no histórico, tá vendo que embaixo dessa taxa tem um histórico. Olha aí o textinho do tutor para você. Isso. Esse aqui. Esse aqui. Isso. Tá. Esse texto que tem aí, ó. Olá, é porque eu não estou conseguindo ler direito, mas eu acho que tem assim. Olá, você conseguiu atender parcialmente os itens requisitados. Pronto, é isso mesmo. Aí tem assim, a meta dos objetivos de desenvolvimento é escolhida aderente em relação ao objetivo e a atividade do grupo relatório relacionado aos conteúdos didáticos das disciplinas de tudo. No item local, foi onde foi realizada a atividade, elaborado o texto para você. Então, essas são as orientações que ele lhe deu do que faltou no seu trabalho, né? O que é que você precisa melhorar. Aí você já pega essas informações, você vai olhar se o seu projeto se o seu projeto de extensão vai ser o mesmo, se vai ser o mesmo programa de extensão, né? Aí você vai, se for o mesmo, maravilha, porque você já fez ele projeto no semestre passado. Você só vai agora fazer o quê? Corrigir. O tutor já disse a você tudo que você vai precisar corrigir. Agora você só vai, se for o mesmo projeto, né? Você só vai dar continuidade e corrigir. Geralmente, quando é dependência, vai vir o mesmo programa de extensão, né? A mesma temática. Certo. Nesse caso, aquele... Desculpa, cortou bem na hora que você falou. Caso só solucionar o problema. Não estou conseguindo entender, Sidney. Pode falar novamente? No caso, eu só vou conseguir visualizar. Eu só consegui entender até eu vou conseguir falar da solicitação feita. Eu consegui ouvir só, eu consigo visualizar a solicitação feita. Cortou tudo no meio do caminho. Os dois microfones estão ligados. Tá dando eco. Não é não. É a internet dela mesmo que tá... Ela falou, né, Sidney? Acho que ela até caiu aí, a transmissão dela. É isso mesmo, ela falou no privado. É a internet dela que tá com esse problema. Manda sua dúvida digitada, porque eu não consegui entender. Eu ouvi só partes da sua pergunta.
O Vitor agradeceu, né? A Geliane falou, Jerusa é ótima, explica bem. Exatamente, Jerusa é maravilhosa, já tem aí bem mais tempo do que eu de experiência na faculdade, né? Sabe muito mais que eu, né? Ela consegue ajudar bastante vocês. O Vitor perguntou, você tira dúvidas sobre avaliação virtual? Depende da dúvida. Se for dúvida sobre uma questão, sobre conteúdo, não. Se for uma dúvida sobre como é que realiza, o que é avaliação virtual, quantas questões são, quantas tentativas você tem para responder, aí eu consigo tirar esse tipo de dúvida, tá? O Vitor falou, para não atrapalhar a aula, posso falar contigo no privado? É uma boa pergunta, tá, Vitor? Os nossos suportes, eles são realizados somente aqui mesmo durante a aula, né? O momento da nossa aula é justamente para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, nunca atrapalha. As dúvidas são sempre bem-vindas e esse encontro aqui, ele tem 2 horas, né? Das 7 às 21 horas, que é justamente para vocês tirarem as dúvidas comigo. Por que que eu não consigo atender vocês que são de outros polos, né, Pau dos Ferros e Açu, quando o nosso encontro acaba? E eu consigo atender os alunos de Mossoró. Os de Mossoró eu consigo atender porque eu sou funcionário de Mossoró durante o dia. Então, manhã e tarde eu trabalho no Polo Mossoró como funcionário do atendimento, do financeiro, da rematrícula e do acadêmico, certo? E da pós-graduação. Então, eu tenho uma função como funcionário do Polo Mossoró. Já nos outros polos, tem outros profissionais que fazem esses trabalhos, né? Que dão essas orientações. Por esse motivo, eu não consigo dar esse retorno para vocês, certo? Porque eu não tenho acesso a vocês, ao sistema de vocês, e o nosso encontro mesmo de orientação é só nesse momento. Fora daqui, aí eu tenho minhas outras funções e eu não consigo responder vocês, certo? Aí a Celinéia perguntou, né? Deixa eu só concluir ela. Eu só consigo verificar o assunto quando solucionar o problema da solicitação? Sim, porque como a disciplina não está aparecendo para você, né, Celinéia, você não está conseguindo ver aí o programa de extensão desse semestre, certo? Aí vamos ver no chamado. Amanhã eu vou dar uma olhadinha nesse seu chamado para ver se não teve resposta, se já venceu mesmo sem resposta. Se for isso, eu já faço a priorização do chamado para o setor de priorização colocar na fila aí para ser respondido, certo? Vitor Rafael fez algumas perguntas sobre a avaliação virtual. Ele perguntou, por que temos 3 tentativas? Se fizermos as 3, qual a nota que fica? Boa pergunta. A avaliação virtual, tanto a 1 como a 2, como as substitutivas, elas possuem 3 tentativas para que o aluno consiga ter mais oportunidades de acertar as questões. Então, é somente uma questão de flexibilidade. A faculdade não quer prejudicar o aluno. Então, ela deixa 3 tentativas. Você responde a primeira tentativa, responde a segunda tentativa e responde a terceira tentativa. Todos vão ter que cumprir as 3 tentativas se você tiver alguma resposta errada. Então, você respondeu a primeira. Se você respondeu a primeira tentativa e tem alguma resposta errada, a sua avaliação virtual ela não vai ficar concluída. Ela vai ficar lá com uma porcentagem. Né? Ela não vai ficar concluída porque você não acertou todas as questões e ainda tem 2 tentativas. Você não vai ter nota final, né? Não vai ficar 100%. Aí você vai para a segunda tentativa. Se mesmo assim você continuar com questões erradas, aí você vai ficar com a nota parcial e vai ter a terceira tentativa. Na terceira tentativa vai ser a final. As questões que você preencher e acertar, a pontuação vai ser de acordo com elas, certo? Então, por isso que vocês têm 3 tentativas. É uma flexibilidade para que vocês não sejam prejudicados, né? Por falta de atenção, porque confundir uma questão com a outra. Então, se você errar alguma questão, a faculdade vai dizer, ó, você está errando uma questão, só não vou dizer qual é. Volte no seu trabalho, releia as questões, confira os materiais e responda novamente. Você tem 2 tentativas. E aí você responde, na final você tem que enviar para que você tenha a pontuação e a completude da atividade. Aí o Vitor perguntou também, por que não temos feedback das avaliações virtuais? Porque as avaliações virtuais são atividades de fixação, certo? É como se fosse mesmo um simulado, para que você se prepare para a sua prova. As avaliações virtuais são as pré-provas. Então, se você errou alguma questão na sua avaliação virtual,
Aí você vai ter que revisar o seu conteúdo, procurar qual era a resposta certa, né? E isso é uma forma de fixar o conteúdo. Por isso que ela não tem feedback, diferente da prova. A prova, quando vocês responderem, né, em até 7 dias depois da resposta, você vai ter acesso ao gabarito final. O gabarito com as respostas corretas e o gabarito com as respostas que você marcou, mostrando quais vocês erraram, né? E uma resolutiva com qual seria a resposta correta, certo? Porque a prova é a atividade que tem maior pontuação e ela não é de fixação, ela é de avaliação mesmo. É uma métrica para avaliar o conteúdo que você estudou durante a sua disciplina. As avaliações virtuais é uma pré-prova, é uma fixação. Então, ela vem mesmo para instigar vocês a procurar o conteúdo e a procurar vocês mesmo a resposta certa. Porque ela vem antes da prova. Então, se a gente dá um feedback da questão que você marcou errada, você já vai para a prova sabendo qual é a resposta certa, né? Então, você não vai ter como é que eu posso dizer? Você não vai ter a curiosidade, né? E a necessidade de ir lá no material, procurar e ler o material para ter a resposta correta. O Vitor falou: quem pode me dar informações aqui em Pau dos Ferros? A secretaria do seu polo. Lá na secretaria do seu polo só vai ter 2 pessoas, que vai ser a Jerusa, a coordenadora, responsável pelo atendimento, e a Amanda, que é do financeiro, do comercial. A Sidneia, eu vou encerrar aqui o encontro, porque está só no momento de dúvidas, né?